7 horas mais 39 minutos, 7h39, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Estamos no ar com o nosso quadro bissemanal, que é o Política com Pimenta. Nossos comentaristas já estão aqui a postos para começarmos o nosso debate do dia de hoje. Nós vamos cumprimentando inicialmente nosso querido Júlio Redel. Muito bom dia, Júlio. Bom dia, Odair, Osmar, autoria, equipe da rádio e os nossos queridos ouvintes. Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, aos nossos ouvintes e à equipe da Rádio Cultura. Muito bem, vamos começar o nosso debate do dia de hoje. Nosso debate começa com um tema que já foi repercutido aqui na Rádio Cultura de Timbó durante essa semana, inclusive em enquete, mas é a situação dos prefeitos aqui da Associação do Vale Europeu, a ANVI, que foram até Florianópolis, falaram lá com o secretário de Estado de Planejamento, para verificar como é que fica a situação do Plano 1000. Afinal, muitos projetos em andamento, já contando com o Plano 1000, que foi uma iniciativa do governo Carlos Moisés, e agora Jorginho Melo está sendo pressionado para dar continuidade nesse plano. Osmar Bento Campreguer. Bem, nós temos algumas dificuldades que se apresentam. Ano passado, exatamente lá para agosto, setembro, quando falamos sobre a intervenção indevida do governo federal nos preços, na redução do ICMS, nós falamos o quê? Naquela ocasião que o Estado ia ficar sem dinheiro. E o nosso senador e os nossos deputados federais, tanto da oposição quanto da situação, todos votaram a favor da redução do ICMS sobre combustíveis e sobre energia. Eu adoro essa medida porque ela beneficiou a população. Só que ficou sendo dito que aquela era uma medida que não podia ter sido tomada pelo deputado, porque o ICMS não era para tratar lá, e que ia trazer prejuízos, falta de recursos para o Estado. Assim que o governador Jorginho Melo assumiu, ele constatou que tem uma quebra de caixa, enfim, de 300 milhões por mês. E esse é o valor correspondente ao ICMS desses dois itens. Agora que ele é governador, agora ele sentiu o que ele fez lá, para obter votos, tanto ele como a oposição, ninguém se manifestou. Agora que ele é governador, que ele é vidraça, agora ele está vendo o problema. Por isso, a dificuldade em cumprir o que tinha sido estabelecido pelo Moisés, porque o Moisés, até agosto, ele garantiu a renda. A partir de agosto é que teve uma queda grande de arrecadação. Então, eu vejo muitas dificuldades para cumprir isso, para manter o valor estabelecido. Mesmo voltando parte do ICMS que foi autorizado pelo Supremo, vai ter uma cobrança sobre algumas partes da energia. Mas, mesmo assim, o governo do Estado, acredito que ele não vai mais cumprir integralmente o que tinha sido combinado ou estabelecido pelo ex-governador Carlos Moisés. Muito bem, Júlio, e você, qual é o seu posicionamento a respeito? Olha, eu vejo que o governo do Jorginho ele vem construindo aí um trabalho muito bom com os próprios prefeitos de modo geral, de uma forma bem transparente, né? Eu vejo que esses primeiros 45 dias houve aí uma composição para formar todo esse colegiado, para estruturar as suas próprias promessas, o seu plano de governo, né? Só nesse período aí mais de 100 prefeitos e seus representantes aí chegaram a passar aí pela Central de Atendimento dos Municípios, ligada à Casa Civil. Então, os prefeitos estão tendo esse contato e as portas justamente estão abertas para isso. Agora, vão ter essas dificuldades, igual essa situação do ICMS. É uma situação que naquele momento era necessária e agora é necessário fazer contornar, né, justamente esse desafio. Houve sim, eu acho que um freio de mão aí puxado um pouco agora, né? O próprio governo fez esse levantamento e está fazendo um levantamento, inclusive, bem rigoroso com relação aos próprios contratos desse Plano 1000,
né? Então, ao mesmo tempo que o Jorginho Melo ele reforçou seus compromissos de campanha na reunião com os prefeitos, né? E muitos dos nossos prefeitos da nossa região, a grande maioria, estavam lá em Florianópolis, né? Temos que lembrar que naquela época houve uma cartinha de apoio ao governador que buscava aí a sua reeleição, né? Mas eu acho que o Jorginho é muito maior e vai superar e não vai levar em consideração. Eu acho que ele precisa disso. Houve algumas cogitações, inclusive, que o Jorginho buscaria aí uma aproximação além da institucional com o governo Lula da Silva e se distanciaria do bolsonarismo, assim como fez Moisés, mas isso eu acho que é muito pelo contrário, porque os seus parlamentares de base, muitos dos seus parlamentares são bolsonaristas, a grande maioria dos prefeitos, até pelas questões das votações municipais aqui, que saíram dos municípios para o Jorginho, demonstram isso. Então, eu acho que esse erro ele não vai ocorrer, né? E voltando à questão dos contratos, esse do Plano 1000, tem que ser revistos, porque muitos desses contratos, inclusive, já foram sinalizados pelo próprio Ministério Público como sendo ilegais, tá? Por falta de transparência, não havia um processo licitatório. Era um contrato via Pix, muitas vezes liberando esses valores. E como estamos aí passando por um momento, está sobrevoando sobre o Estado aí uma nuvem de corrupção, né, que já pegou aí alguns prefeitos, então eu acho que nada mais justo que ele segurar um pouquinho e começar a rever esses contratos, né? Se ele busca aí e deve buscar a reeleição, ele não vai querer que nada manche esse período. E nada mais justo do que ele está fazendo e de forma bem transparente. Então, não vejo nada muito diferente do que essa normalidade. Muito bem, agora nós vamos para o nosso segundo tema dessa manhã de quinta-feira, que inclusive está repercutindo hoje na nossa enquete aqui também, que é a Michele Bolsonaro assumindo o PL, né, a presidência do PL Mulher. E a gente está debatendo aqui sobre qual seria a estratégia por detrás dessa situação. O Júlio, já permanece por aqui você então? Qual é a sua visão a respeito da Michele Bolsonaro estar como presidente atual? Foi empossada ontem, indicada ontem como presidente do PL Mulher. Eu vejo que o PL, como um partido de oposição, e representando justamente o pensamento conservador de direita, ele errou feio na sua estratégia de buscar a relação do governo, né, que estava aí o próprio Jair Bolsonaro. Então, essa estratégia ele precisa ser revista, né, mudar a cara das pessoas de quem ele apoia, né, vindo talvez com um discurso um pouco menos agressivo, demonstrando realmente as ações mais práticas. Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, cumpriu muito bem o seu papel, né? Ganhou sim o prestígio, não é por nada que ela está sendo nomeada e reconhecida por este fato, através das ações sociais, as ações aí junto ao público feminino, inclusive de ações de inclusão, né? Que se fala tanto aí nos dias atuais. Então, não vejo ela como uma alternativa para 2026, né? Eu vejo mais ela como buscando sim a popularidade, mas não um ponto de exploração, mas o fato de ela estar levando e mantendo o nome de Jair Bolsonaro à frente. Hoje, dentro do PL, o nome do ex-mandatário do executivo aí ainda é o Jair Bolsonaro, é um nome que ainda se mantém, se desgastou um pouco, então eu acho que ela vindo assumir esse papel de protagonismo dentro do PL vai fazer com que se mantenha o nome Bolsonaro ainda em evidência. Né? Claro que temos outros nomes, mas não dentro da sigla. Né? Cogita-se, inclusive, o Romeu Zema aí a buscar, até pela sua cláusula de barreira do Novo e a condição que o partido tem de tempo de TV e tudo, que o Zema deva buscar aí, próximo 2025, um novo partido. Né? Talvez nem chegue até lá. Né? Um dos nomes, inclusive, um dos partidos, inclusive, foi o PL cogitado, né? Já houve esse pedido, esse convite aí do Valdemar Costa Neto para o Zema integrar justamente essas fileiras do PL. Mas é algo que vai demorar um pouquinho, mas ainda é um nome forte. Osmar Campreguer, seu posicionamento sobre essa questão da Michele estar agora à frente do PL Mulher. Bom, eu assim até concordo com o meu colega,
Eu acho que o PL teria a imagem mais suavizada, não é aquela imagem tão agressiva, tão influencer, que é tão rede social que o PL, que os seguidores do ex-presidente têm. Eu vejo ela como, de fato, vamos dizer assim, o algodão entre os cristais, que poderia dar uma suavizada no partido, para que o partido volte um pouco para o centro, para conseguir aquela camada central do eleitorado, e não fique tão extremado como era com o ex-presidente. Vejo, né, essa parte ali, eu vejo. Demais, o sucesso e insucesso também depende do comportamento, do desempenho do governo atual. Se o governo atual for ruim, essa voz, essa bandeira ganhará força. Se o governo atual for bom, essa bandeira vai perdendo força. Mas eu vejo ela, assim, como uma coisa mais suave, a ala mais racional e mais sensata do partido. E não aquela ala tipo Zambelli, Nicolas, esse tipo de candidato. Então, eu vejo ela, no momento, eu acredito que ela é adequada porque ela deixa os conflitos um pouco de lado e suaviza um pouquinho essa imagem para ganhar tempo, para depois, daqui a 2, 3 anos, é que se vê, de fato, que se pode vislumbrar o caminho para o futuro. Mas hoje eu acho até que foi uma medida sensata dos partidários aí, dos adeptos, realçar o nome dela a uma exposição maior, porque eu acho que ela é uma figura representativa e de valor para o PL, sim. E para a direita também, né? Muito bem, nós vamos agora com o nosso último tema para o debate de hoje, do Política com Pimenta. Olha, a Gleisi Hoffmann, ela ontem fez um comentário contra um membro do seu próprio partido e chamou a atenção, porque ela puxou a orelha de um membro do seu próprio partido só porque ele bateu uma foto ao lado do ex-ministro da Saúde, o Pazuello, dizendo que isso seria uma falta de respeito com relação às vítimas da Covid. Como é que você vê isso, Osmar? Já que você estava por aí, fica conosco. Bom, eu acho isso ridículo. Os políticos, eles convivem, embora para muitos na tela, na frente, pareça que seja inimigo, mas todos convivem harmoniosamente. E o Quaquá é o nome do político lá. Apareceu com o Pazuello lá, não acho o Pazuello, eu não acho uma figura edificante, mas ele foi eleito da mesma forma que o outro foi eleito, então se o eleitor alçou o nome dele para a Câmara, ele é um político que merece igual o respeito aos demais. Então, acho uma crítica indevida esse negócio de ficar radicalizando e tratando entre nós e eles, não vai levar nada. Daqui a pouco o Pazuello também está fazendo o L também, né? Então, não vejo assim, eu vejo indevida a interferência da Gleisi, e ainda mais em público. Se fosse em particular, até se resolve, porque não é puro, mas em público ela nem tem autoridade para isso. Então, acho inadequado esse comportamento dela. Júlio Redel, sua opinião? Olha, a Gleisi é a presidente do PT, né? Então, tudo que ela fala tem aí os seus méritos ou os seus desméritos. Tirou-se o sigilo aí justamente de todas as ações que aconteceram no período da Covid e daquela situação lá no Amazonas, né? Então, está sendo investigado. Então, é algo que nas próximas semanas aí devem ter esse desenrolar, e com certeza a hora que amenizar esse furdunço lá dos Yanomamis, com certeza vai voltar à tona esse caso aí lá do Amazonas com relação à falta de oxigênio e os procedimentos do governo federal. Então, isso, dentro da estratégia de ataque do PT, é negativo essa aproximação desse Washington Guará aí com o Pazuello, tá? Mas, como meu bem colega comentou, faz parte da política.
Assim como também o Tarcísio de Freitas foi criticado recentemente quando foi numa reunião lá com os ministros do governo Lula, então buscou essa aproximação. Então, se um candidato ele busca, né, principalmente um governador, um deputado, ele busca uma aproximação para reivindicar melhorias para o seu estado, para a sua região, ele está puxando o saco. Se automaticamente ele não faz essa aproximação, então ele não tem articulação política. É isso que a gente muitas vezes acaba percebendo nessas narrativas. E esse é um grande problema. Por quê? Porque quando você ouve isso da direita é porque são pessoas de extrema direita, com pensamento extremo. Agora, quando você vê isso sendo falado pela presidente da sigla do PT, isso não é ser uma extrema esquerda. Né? Então, infelizmente, existe a extrema-direita, segundo as mídias tradicionais, mas não existe a extrema-esquerda no Brasil. Então, são as narrativas que a gente tem que levar em consideração. Muito bem, esse foi o nosso debate de hoje, os temas que os nossos comentaristas debateram no Política com Pimenta. Quero agradecer a participação deles nesta quinta-feira. Nós voltamos com o Política com Pimenta na próxima terça-feira. Com isso, então, vamos nos despedindo aqui do Osmar Bento Campreguer. Um abraço, Osmar, um excelente final de semana, até na terça. Abraço, Daír, abraço, Júlio, abraço nossos ouvintes e bom final de semana a todos. Júlio Redo, um abraço para você, excelente final de semana, até na terça. Um abraço, Daír, Osmar, Aldori, equipe da rádio e nossos ouvintes aí, um bom finalzinho de semana para todos.